Queridos amigos e amigas, depois de mais um ano quase afastado, volto novamente com mais um tutorial no Café com Java. Já estou cansado de me desculpar com vocês por estar tanto tempo afastado, mas é a correria da vida. Vou tentar, a partir de hoje, não ficar tanto tempo afastado e voltar com os tutoriais mais frequentes. Até porque, conversando um pouco com vocês, eu posso dizer que o Café com Java, para mim, é um grande prazer e foi uma porta para mim para várias oportunidades. Devo muito ao meu site e todo mundo aí que comenta do meu trabalho, que assiste o Café com Java, que acompanha. Então é até uma oportunidade para eu agradecer a todo mundo aí que me dá apoio nesse projeto aí, o Café com Java. Mais uma vez, pessoal, desculpa por estar afastado tanto tempo, mas vamos ver se a gente volta aí com força total e bota esse barco para frente. Beleza? Então hoje, o que eu queria falar com vocês é a respeito do Spring Security, uma ferramentazinha aí bem legal para a gente estar fazendo a segurança da nossa web app. Faz parte do pacote Spring, que todo mundo conhece aí que trabalha com Java. Uma ótima ferramenta para você trabalhar como um canivete suíço aí do Java. Então eu tenho aqui um escopo de um projeto já pré-criado, usando o Maven para a criação desse projeto. E já adicionei aqui no POM do projeto as dependências que a gente vai precisar aqui do Spring para fazer funcionar aí a nossa necessidade do Spring Security. Então, agora, como vocês podem ver, o nosso WebXML está vazio, o Security também está vazio e o MVC também está vazio. O MVC config eu deixei aqui, caso vocês queiram depois adicionar nos seus pacotes para o Spring escanear e usar os seus bins, alguma coisa nesse sentido. A gente pode também estar fazendo mais tarde um exemplo aqui do MVC utilizando os bins aí do Spring para trabalhar com outras ferramentas além do Security. O arquivo de segurança, sim, o Security.xml, que vai conter realmente as nossas configurações de seguranças do Spring. Aqui vamos estar injetando nesse cara. E vamos configurar aqui o WebXML para começar a trabalhar com o Spring. A primeira coisa que a gente precisa fazer é informar uma configuração de contexto no nosso WebXML, dizendo aonde vai constar o nosso arquivo que vai conter as informações de segurança no nosso projeto. Então a gente vai ter um context param, context config location, que vai apontar para o nosso security.xml aqui que está vazio, como eu acabei de mostrar para vocês. Segundo passo, a gente vai adicionar o listener do Spring, um listener de contexto para observar essas configurações, né? E vamos agora começar a colocar os filtros de segurança do Spring Security. Então a gente tem aqui o Spring Security Filter Chain, que aponta para a classe Web Filter Delegation Filter Proxy do Spring para estar monitorando aí as nossas URLs, e a partir daqui a gente diz qual é a URL inicial que a gente tem que começar a monitorar no nosso Spring, beleza? Próximo passo aqui ainda, a gente precisa, por último, no nosso WebXML, adicionar as configurações do Spring MVC Dispatch Servlet para monitoramento dos nossos bins, que a gente vai colocar mais tarde, se necessário, através do nosso MVC config XML ali. Então aqui a gente cadastra um novo servlet, que é o Spring MVC Dispatch Servlet, recebe como parâmetro inicial também o nosso context config location para carregar as configurações de contexto através do nosso Spring, e aqui a gente passa o nosso MVC config. Dizemos que ele necessariamente deve carregar o startup, usando o parâmetro 1, e com isso o nosso WebXML está pronto no nosso projeto. Próximo passo agora, para a gente poder já rodar o nosso projeto inicialmente, a gente ainda precisa setar algumas informações no nosso Security.xml, pois como a gente colocou o Spring Security Filter Chain, que aqui começou a carregar os contextos aqui de segurança do contexto config, a gente precisa dar um setup pelo menos inicial nesse cara, pois como a gente cadastrou aqui no WebXML, se a gente simplesmente subir o projeto dessa maneira, ele vai dar erro, porque ele precisa ao menos do Spring Security, das informações ou de um user detail
que é uma implementação do Spring, ou de um Authentication Manager, para ele poder estar funcionando inicialmente. Como nosso objetivo aqui, nesse primeiro momento, não é mostrar exatamente uma configuração de banco de dados no Security, a gente vai utilizar um Security Authentication Manager inicial, chumbado em código mesmo, para a gente poder testar as nossas configurações aí de segurança. Então essa aqui é a configuraçãozinha inicial que a gente precisa ter no Spring para a gente estar rodando esse cara. Então aqui a gente vai botar um Authentication Manager, a gente usa um Authentication Provider, lembrando que esse Authentication Provider ele pode ser depois um drive JDBC, um pool de conexão do JBoss, um pool de Hibernate, alguma coisa assim, para ele poder usar e validar ou não os usuários, né? Aqui a gente está utilizando um user service e a gente aqui coloca um usuário, a gente pode botar uma lista aqui de vários, inclusive, com várias autoridades. Toda a questão de segurança do Spring se baseia em cima das suas autoridades. Então aqui a gente já cadastra uma determinada autoridade, que nada mais é que uma string normal, a gente pode depois fazer uma implementação desse cara buscando informações, por exemplo, de um LDAP ou de um banco de dados, ou de qualquer outra ferramenta de integração onde busca as autoridades de um determinado usuário. Aqui, por enquanto, nesse momento, a gente está chumbando em código. Por último, aqui ainda, a gente vai botar o autoconfig do HTTP, o security, mapeando qualquer URL usando a role user. Ou seja, qualquer usuário que tentar logar que possui uma autoridade cadastrada como esse role user, ele vai poder acessar ou não acessar a nossa aplicação. Caso ele não esteja cadastrado aqui, no caso a gente só tem um usuário mesmo cadastrado, ele não vai poder acessar a nossa URL. Então, com isso, a configuração do nosso projeto está ok. Aí a gente agora pode testar. Então, se eu colar aqui a URL do projeto que eu estou rodando local e dar um Enter, vocês vão ver que o primeiro formulário que ele vai apresentar é o formulário do Spring, que ele mostra para o padrão, caso você não bote um formulário de autenticação. Você pode informar o seu usuário, o seu formulário, através do Spring e tratar ele através de lá. Caso você não informe, como é o caso que a gente fez aqui, que a gente não informou um formulário específico, ele vai aparecer um formulário padrão do Spring para autenticação. E a URL só vai ficar acessível a partir do momento que o usuário se logar através do nosso form. Então, o usuário que a gente cadastrou aqui é o user1@example, com a senha user1. Se eu colocar logar, eu consegui acesso ao meu HTML que a gente cadastrou lá no WebXML, né? Então, se eu abrir ele, está aqui o conteúdo do Hello World cadastrado dentro do projeto. Então, assim, a gente termina mais um tutorial aí para vocês essa semana com uma configuração básica do Spring Framework. Semana que vem eu volto de novo a voltar a trabalhar isso nesse projeto para a gente estar mostrando um pouco mais de configuração do Spring Framework. Vamos falar um pouco como a gente pode customizar o Authentication Manager, ou colocar um User Detail MPL customizado, apontar para um formulário customizado. Não sei ainda se no vídeo da semana que vem ou no próximo a gente ainda vai falar sobre como fazer uma configuração de REST no nosso Spring Security, certo? Porque existem algumas diferenças entre você proteger páginas e proteger, por exemplo, uma API RESTful. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno aí do Café com Java. Os códigos desse projeto já estão atualizados no Git. Os links vão estar aí no vídeo para o post, onde você pode pegar os links para download do código-fonte via Git e tudo mais. Se puderem, pessoal, compartilhem, dê like aí no vídeo, ajude a divulgar nosso trabalho. E obrigado. Valeu, pessoal. Até semana que vem.